Graças e paz, viajantes missionários. Eu sou Viviane Oliveira, criadora do canal Viajante Missionária, e hoje eu venho trazer um tópico para nós refletirmos. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Qual é o propósito da sua existência agora, no presente e no futuro que está por vir? Conhecer o nosso canal, e se você ainda não é assinante do nosso canal, te convido a assinar também, porque esse canal vai te trazer conteúdo sobre missões, viagens missionárias e o seu propósito de vida. Deixa a sua curtida, deixa o seu comentário também, que ele pode virar vídeo no canal. Nós postamos vídeos toda semana, então fica ligado aí no sininho, aí na notificação, para você receber tudo que a gente está postando aqui. Essa é uma pergunta que todo mundo faz e todo mundo quer saber, independente se a pessoa segue a Deus ou não. Todos nós queremos saber qual é o propósito de tudo isso. Qual é o propósito? Por que eu tô aqui? Por que nascemos? Por que morremos? E várias questões que, se a gente for falar sobre tudo, vão horas e horas de vídeo. O que a Bíblia fala do seu propósito de vida? Basicamente, na Bíblia, nosso propósito é glorificar a Deus. Como você pode fazer isso com a sua vida? Há um versículo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A glória de Deus vai brilhar dentro da nossa vida diária. Na realidade, tudo que está envolvido na nossa vida glorifica a Deus, e é para glorificar a Deus, caso a gente siga e obedeça a palavra de Deus. Eu quero te dar 3 razões para você cumprir esse propósito na sua prática de vida. O nosso propósito é transformar a sociedade para melhor. Mas como eu transformo a sociedade para melhor? Você pode transformar o mundo através do seu chamado profissional, ou seja, a profissão que você for chamada, independente se você cursa uma faculdade ou não, aquilo que você faz, você pode fazer isso para beneficiar outras pessoas, ou seja, você transforma o mundo. Esse é um dos grandes propósitos que você tem na sua vida. Dentro desse tópico também a gente pode incluir o nosso comportamento respeitando os outros e as leis. A gente tem que respeitar o próximo. Na verdade, a Bíblia é baseada basicamente em ações que nós devemos ter para respeitar a Deus e ao próximo, e logo respeitamos a nós mesmos, porque aquilo que eu pratico para o meu próximo volta para mim. Independente se eu estou pensando na volta ou não, essa ação vai voltar. Isso também se evidencia na nossa prática de amor com os nossos familiares, nossos amigos, principalmente as pessoas mais próximas. Então, na realidade, o seu propósito é para com o outro. Melhorar o mundo no sentido de melhorar a vida das outras pessoas. Porque você fazendo para as outras pessoas, você também se sente satisfeito com isso. É todo esse relacionamento que Deus criou a gente se relacionar bem um com os outros. Uma outra maneira de exercermos nosso propósito na prática é desejar a manifestação do reino de Deus na Terra. Como eu desejo essa manifestação? Como eu posso contribuir com isso? Através da sua obediência a Deus. Mas como eu obedeço a Deus? Através da sua palavra que está registrada na Bíblia Sagrada. Se você obedece a Deus, você tem várias coisas que vão acontecer na sua vida para o seu próprio benefício. É claro que nós temos opções de seguir qualquer caminho, nós temos o livre-arbítrio. Mas quando a gente escolhe andar com Deus, a nossa opção é como se fosse: eu escolho seguir o caminho que o Senhor tem preparado para mim. Mas aí surge aquela dúvida: como eu sei qual é o caminho que Deus tem preparado para mim? Geralmente, quando você serve a Deus, você tem um contato direto com Deus, seja através da sua palavra ou as várias maneiras que Deus se manifesta na nossa vida. Então, nesse período, o que acontece? Você tem os seus desejos próprios. Você vai entrar em oração. Deus, eu tenho esse desejo no meu coração. Ele se alinha com o propósito de vida que o Senhor me criou. Dentro dessa pergunta, dessa comunicação com Deus, Deus vai te dizer sim ou não, e Ele vai te alinhar no propósito que Ele tem para você. Se é propósito missionário, chamada para viajar o mundo como missionário, se é chamado para ser mãe, dona de casa, ou que seja, o chamado que você tem, Deus vai te direcionar para esse chamado, porque é dentro desse chamado que você vai fazer toda uma diferença. E quando você escolhe verdadeiramente aquilo para o que você foi criado,
você acaba com uma série de dúvidas e problemas existenciais que você tem, que todos nós temos. Porque quando a gente se alinha naquilo que é a perfeita e agradável, a Bíblia fala perfeita, boa e agradável vontade de Deus, quando a gente está alinhado naquilo, a gente perde aquele questionamento de, ai, o que eu vim fazer aqui? Mas será que eu estou fazendo certo? Mas será que é isso? Porque você sabe para que você veio. Vou dar um exemplo claro, independente de religião. Se você pegar um exemplo do Nelson Mandela. O Nelson Mandela, o chamado de vida dele era lutar pela África do Sul. Ou seja, ele foi um homem que, independente se ele foi religioso ou não, ele sabia qual é o chamado para que ele foi criado. Dentro daquilo que ele foi criado, ele foi preso, ele passou sérias e várias adversidades, mas as adversidades não fizeram com que ele desistisse, porque o chamado dele era aquele. E quando você tem o chamado, você tem convicção daquilo que você tem. Então não vai ser qualquer barreira, qualquer dificuldade, qualquer impedimento que vai fazer você parar. Então essa é a diferença quando você sabe qual é o seu chamado, e se você não sabe, qualquer coisa é motivo de desistência. Você entende? Então por isso é importante a gente ter essa comunicação com Deus para descobrir verdadeiramente qual é o meu papel em todo esse contexto que a gente vive. E logo, para finalizar, se nós obedecemos a Deus e seguimos o chamado que Ele tem nos proposto desde a nossa criação, a nossa tendência é não morrermos espiritualmente, e sim vivermos espiritualmente. Então vamos para o nosso último propósito prático: proclamar e viver o Evangelho de Cristo. Para viver o Evangelho, nós temos que manter uma prática de leitura de Bíblia, oração, esse relacionamento com Deus. Porque oração nada mais é do que relacionamento. Oração é comunicação com Deus. Do mesmo jeito que você comunica com o seu amigo, com as pessoas, com os seus pais, com as pessoas que você respeita, você vai ter um relacionamento com Deus, vai conversar com Ele sobre a sua vida e obviamente Deus se manifesta a você. Você que já pratica isso, já entendeu. Se você ainda não entendeu isso, tem maneiras de entender, maneiras também que você se aproxima mais de Deus. A questão é, basicamente, eu pratico, obedeço a Deus através da sua palavra, me mantenho em oração, ou seja, em relacionamento com Deus. Se nós vivemos em obediência aos ensinamentos de Cristo, nós estamos vivendo o Evangelho, porque é uma consequência. Eu obedeço, logo eu pratico o Evangelho. E se eu pratico o Evangelho, eu tenho que espalhar essa palavra, o amor de Deus e tudo que Jesus tem a fazer em nossas vidas, porque quando eu pratico o Evangelho, eu recebo a salvação de Cristo. E o meu papel é levar essa salvação para as pessoas que ainda não conheceram o amor de Deus, que ouviram falar, mas não entendem como isso funciona. Isso é independente se eu sou missionária e viajo o mundo inteiro pregando, ou viajo a lugares remotos pregando. Isso vale para qualquer pessoa que professa Jesus Cristo como seu Salvador. Você deve pregar Jesus na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, para os seus amigos, para os seus familiares e por aí vai. Portanto, proclamar o Evangelho é mandatório para qualquer cristão. E não precisa ser missionário enviado às nações. Então isso tem que ficar bem claro. Todos também devem proclamar o Evangelho a tempo e fora de tempo, que assim diz a palavra de Deus. E finalmente, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas mesmo. Esse amor a Deus sobre todas as coisas faz com que nós amamos as outras coisas que são importantes verdadeiramente para nós. Não as riquezas, as coisas passageiras desse mundo, mas as coisas que verdadeiramente são valiosas e importantes aqui. Para finalizar, eu deixo esse bônus para você refletir. Quando nós escolhemos os rumos que nós queremos para nossa vida, nós temos que tomar cuidado para não cairmos em enganos. É super humano cair em enganos se a gente não conta com Deus para nos orientar. Deus sempre vai nos abençoar nas escolhas corretas. Infelizmente, não nas escolhas que são nossas próprias escolhas, que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Mas como eu faço escolhas corretas? Orando, pedindo direção a Deus, principalmente do que Ele quer que eu faça da minha vida e o que Ele quer que você faça da sua, porque a finalidade é que nós venhamos nos tornar um instrumento nas mãos de Deus para abençoar as outras pessoas. E além, óbvio, de abençoar, impactar a vida de muitos, como muitas pessoas já fizeram em obediência a Deus. Você já pensou nisso? Você pode deixar um legado tremendo na Terra. Ele pode fazer diferença na vida de milhares de pessoas. Às vezes de poucas, mas no geral milhares de pessoas são impactadas por um legado deixado. Para isso, a gente tem que buscar o dono do plano e não o plano. O dono da bênção e não a bênção, porque é consequência. Para terminar, eu deixo o versículo no livro de Jeremias para você refletir, do capítulo 29, no versículo 11, que assim fala: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano.
planos a dar-lhes esperança e um futuro. Bom, eu fico por aqui hoje. A sua curtida é muito importante para que esse conteúdo venha chegar às pessoas que têm interesse de recebê-lo. Graça e paz a todos. Muito obrigada por chegar até aqui. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.